Bom dia, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Tamires e vou assumir a sala de vocês a partir de hoje, tá? A professora Eliane teve alguns problemas pessoais e não pôde continuar com a turma, tá? Mas eu irei assumir daqui para frente. Para quem não conhece, eu já dou aula na escola faz uns 2 anos já, dou aula à tarde para o pessoal da tarde e amanhã eu só dou aula nos nonos anos, por isso que vocês não me veem muito aí, tá? Mas a partir de agora, sou professora de vocês, espero que gostem das aulas, tá? As minhas aulas sempre faço com slides para facilitar que vocês anotem no caderno, para facilitar o estudo de vocês, tá? E como eu peguei a sala agora, o que eu preparei para vocês, né? Vamos começar então do início de tudo, tá? Então, vou falar um pouquinho hoje sobre o que é arte, né? Sobre a definição de tudo e sobre o primeiro tipo de arte existente, que seria a arte na pré-história. Então, o que eu vou falar assim com vocês nas aulas em si, tá? Como vocês são terceiro ano, vão prestar Enem, né? Eu preparei um pincelado aí sobre os movimentos importantes da arte, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada movimento, ok? E vou falar depois sobre alguns também artistas importantes, alguns artistas famosos que vocês ainda não conheceram, tá? Então, a cada aula, a gente vai falar um movimento diferente. Hoje vamos falar sobre a teoria de tudo, né? Sobre a definição de arte e sobre a arte na pré-história, que foi onde tudo começou, ok? E, além disso, depois que a gente terminar o assunto de hoje, eu preparei para vocês uma excursão virtual, tá? Como a gente está falando de pré-história hoje, então a gente vai fazer uma excursão para o Museu Nacional, aquele museu que sofreu um incêndio em 2018. Olha como a tecnologia está a favor da arte, hein? Temos gravado essa excursão, então dá para a gente conhecer ainda, andar pelo museu, como se ele estivesse ainda aí. Olha que interessante, né? Bom dia, Júlia. Bom dia, Manuela. Foi as pessoas que me deram aqui bom dia no bate-papo, tá? Sejam todos bem-vindos, ok? Espero que gostem da aula. E qualquer dúvida, gente, pode mandar no bate-papo que eu sempre vou responder vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar com a aula, tá? No final, depois que terminar todo o assunto, aí a gente vai fazer essa excursão, ok? Cada aula, eu vou tentar fazer uma excursão com vocês para um museu diferente, tá? Graças a Deus, né, a tecnologia nos ajudando aí, e conseguimos visitar até as pirâmides do Egito. Olha que interessante, hein? E como semana que vem não, que vocês vão estar de feriado, mas quando a gente voltar do feriado, vai dar para a gente falar um pouquinho sobre a arte egípcia, a arte grega. Então, vai dar para a gente fazer essa excursão para o Egito, né, e conhecer as pirâmides, tá bom? Então, isso daí na próxima aula. Hoje vamos visitar o Museu Nacional, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar pela teoria de tudo, né? Sobre o que é arte. A definição de arte, gente, varia muito, tá? Tem muitas definições. Então, depende do ponto de vista, assim, de cada um, tá? Então, ó, ela é uma atividade humana, porque todos conseguimos fazer, só que precisamos ter a prática, então precisamos praticar para desenvolver as habilidades, né? Ligar na manifestação de ordem estética. A estética e a arte sempre andam juntas, tá? Isso eu não estou falando da estética em si, em beleza, tá? A parte externa, mas sim o interior das pessoas. A estética na arte não é só a beleza de um quadro, né? A beleza de uma pintura, a beleza de uma dança, mas sim o que aquele artista colocou de melhor, né, para transportar para aquela obra de arte, tá? Então é o transmitir de sentimentos, né, o melhor de si, o interior dele, a beleza interior, tá? Então feita por artistas a partir da percepção das emoções, das ideias. Então eles pegam todos esses sentimentos, incluindo, né, aí transformam junto com a criatividade, transformam ele em algo para transportar para a obra de arte, né? Ok? Então, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores, então, nas pessoas que estão observando. Então, cada obra de arte possui um significado único diferente, porque os artistas são diferentes, então, cada um, né,
tem um sentimento diferente, né? Então, cada obra de arte vai ter um significado diferente. Então, o ideal, né, quando eu vou apreciar uma obra de arte, vou no museu, né, para verificar ali a obra, é legal eu estudar e saber um pouquinho daquele sentimento, né, daquele significado que o artista colocou aí. Porque, igual, como um exemplo de um artista que é bem interessante o significado da obra dele, que é Van Gogh. Todas as obras de arte do Van Gogh têm a ver com a história de vida dele. Então, ele expressou o que ele estava sentindo naquele momento, tá? Então, todos os quadros têm um significado ali, é interessante. Então, o ideal, quando a gente está observando essa obra de arte, é entender um pouquinho o que estava passando na cabeça dele naquele momento, o que ele estava sentindo, né, para compor aquela obra de arte, tá? Então, a arte é um termo que vem do latim, e significa técnica e habilidade. Este termo, né, esse significado, é o significado que está no dicionário, tá? Então, no dicionário, ele não fala muito da arte, né, relacionada a sentimentos, que é o que a gente sempre trabalha, mas sim a parte mais técnica, tá? A habilidade desenvolvida por cada um, tá bom? A definição de arte varia de acordo com a época, com a cultura, né? Então pode ser arte rupestre, pode ser arte da ciência, da religião, da tecnologia. Então varia, a arte, ela vai se modificando com o tempo, né? Por isso que existe essa linha do tempo da arte. Por quê? Vai mudando a matéria-prima, vai mudando os instrumentos, né? E aí a tecnologia vai ajudando a arte, vai avançando as técnicas, né? As habilidades também, porque como a gente vai mudando aos instrumentos, mudando o material, a matéria-prima, as habilidades também vão mudando, né? Hoje em dia, tem pessoas que não sabem desenhar, por exemplo, mas conseguem fazer uma obra de arte. Por quê? Hoje em dia tem tecnologia, então tem o mouse ali que facilita a gente criar um desenho, né? Então, olha como vai melhorando até para o ser humano, né, confeccionar uma obra de arte. Você não precisa ser, né, um desenhista, uma pessoa que saiba desenhar para criar uma obra hoje em dia, né? O próprio computador consegue nos ajudar, porque os programas têm ali já uns desenhos semi-prontos que você só coloca ali e já faz uma arte. Olha que interessante, né? E lá no começo, quando surgiu a arte, ela nem era usada como arte, né? Eles nem sabiam que estavam fazendo arte. Eles criaram, né, a arte para a comunicação, né, entre eles, lá na pré-história. É o que a gente vai ver daqui a pouco. E hoje em dia, né, a arte tem muitas funções também, e a principal função hoje em dia da arte é a venda, né? As pessoas utilizam a arte a favor da publicidade. Olha que interessante. Como mudou, né, a função da arte ao longo do tempo. Então, a arte é a criação humana com valores estéticos como beleza, equilíbrio, harmonia, que representa um conjunto de procedimentos utilizados para realizar a obra, né? Então, isso daí é um resuminho de tudo que a gente falou, tá? Então, inclui, né, os valores estéticos, a estética tem os dois pontos de vista, tanto a beleza quanto o emocional, só que a beleza não é tão importante assim, né? Porque tem muitos quadros que são famosos, que todo mundo aprecia, mas não é tão belo assim, né? Se a gente for falar em beleza. Como um tipo de arte que é arte abstrata, a gente não consegue identificar, por exemplo, uma figura ali naquela obra, mas ele é bonito, né? Ao ponto de vista de cada um, é uma obra linda, né? E a gente tem que ver o sentimento que o artista impôs ali. Então, tem que ver esses dois pontos, tá? O mais importante para a arte em relação à estética não é a beleza, e sim o sentimento, tá bom? E aí vai juntando vários sentimentos positivos e vai transformando isso e passando para a obra de arte, tá? E aí, utilizando as técnicas, né? Os instrumentos certos para a realização da obra, ok? E aí, como eu falei, ó, estética e arte. Olha aí. A estética significa aquele que nota e que percebe. Então, seria o quê? A percepção do observador, né, que está notando aquela obra, que está observando, né, que percebendo aquela obra, mas também a visão do artista, né, a visão do artista em relação à obra, no momento que ele está confeccionando aquela obra, tá? Então ele também está percebendo, né, o que ele está fazendo, está transmitindo aqueles sentimentos, tá? Então ela é conhecida como a filosofia da arte, é o estudo do belo nas manifestações artísticas, né? Então ele estuda o melhor dele para transportar para aquela obra de arte, né? Por mais que o significado às vezes seja um negativo, né? Não seja uma fase boa do artista, por exemplo,
ele está tentando colocar o melhor dele ali naquele momento, né? Porém, infelizmente, ele estava, por exemplo, numa fase de depressão, uma fase triste, e é o que ele tinha de melhor naquele momento, tá? Então, não significa que porque seja um significado negativo, que o artista não tentou colocar o melhor dele ali, tá? É o que ele tinha naquele momento, tá bom? A estética é uma ciência que remete para a beleza e também aborda o sentimento que alguma coisa bela desperta dentro de cada indivíduo. Então, é o que eu falei, né? Então, desperta o melhor de cada um para transportar para essa obra, tá? E aí, eu coloquei algumas características, então, importantes dentro da arte, né? Que foi mais ou menos o que a gente já falou. Quando a gente está lá no Fundamental 2, né? A gente fala que a arte é apenas expressão de sentimentos. Mas vocês viram que agora, né? A arte engloba muita coisa, né? Então, olha aí, usa diferentes linguagens. Então, a arte, ela usa linguagem cênica, linguagem sonora, linguagem visual, né? Depende muito da modalidade artística que você quer desenvolver. Como que você vai mostrar essa obra para o seu observador, né? Quem está ali observando, tá? Reflexo cultural histórico, porque a arte tem muito a ver com a época que ela é feita, né? Então, às vezes, remete muito à realidade do que está acontecendo naquele momento. Então, por isso que tem as artes realistas, né? As artes que remetem a alguns acontecimentos históricos, né? É muito bom, é muito positivo isso. Por quê? Porque a gente consegue entender a história, né, do país, consegue entender a história de vários locais, porque está ali gravado, ainda mais antes da fotografia, né? Quando a fotografia não existia, que era tudo a base da pintura. Então, imagina se não existisse a pintura. Como que a gente ia identificar, né, o que aconteceu lá no passado? Então, a arte é muito importante em relação a isso, né? Para um registro histórico e cultural, tá? Por ciência estética, que foi o que eu falei, né? Ele coloca o melhor dele naquela obra de arte, tá? Então, olha aí, a arte, então, é a capacidade do homem em pôr em prática uma ideia. Portanto, a arte, antes de tudo, é uma comunicação. É o que eu falei. A arte, na verdade, começou com esse intuito, né? Em comunicar. Porque lá na pré-história, eles não sabiam como se comunicar. Então, eles utilizavam a arte a seu favor, né? Através das pinturas nas paredes, tá? Das danças, dos sons, tá? Os sons e danças dele é diferente, não é algo que a gente vê agora, né? Que a gente faz a dança no palco, né? Para se apresentar. Não, era uma dança e um som diferente. Eles imitavam os animais da época, então eles acreditavam que eles, agindo daquele jeito, estavam, né, se comunicando igual eles, tá? Então, porém, como qualquer outro meio de comunicação, é preciso dominar a técnica e conhecer de que maneira deve ser utilizado o material escolhido para comunicar-se. Ou seja, a gente tem, na hora de a gente fazer uma obra de arte, a gente tem que conhecer o que a gente está utilizando. Então, se eu estou fazendo uma pintura, eu preciso conhecer as tintas que eu estou utilizando, preciso conhecer os pincéis, eu preciso conhecer a técnica em si de pintura, porque se eu não souber, né, não dominar a técnica, eu não vou conseguir fazer. É a mesma coisa o desenho. Se você não treina, não sabe desenhar, você não consegue fazer um desenho perfeito, né? Então você precisa treinar, né, dominar essa técnica para realmente, né, conseguir fazer um belo trabalho, tá? E aí, gente, para a arte existir, são necessários 3 elementos, tá? O que seria isso? A gente precisa de um artista, a gente precisa de um observador e precisa de uma obra de arte, né? Então, o artista é a pessoa que cria, né, a obra, o observador é a pessoa que vai observar, né, que vai receber aquele conhecimento, aquele sentimento, então ele está observando a obra de arte e está também, né, tendo um conhecimento aí, porque ele sabendo o significado, né, daquela obra, ele também vai entender o que ela significa, tá? E a obra de arte, que é a parte mais importante, né? Que tem que existir uma obra de arte para existir a arte, né? Se não tiver uma obra de arte, não tiver nada para apresentar, não existe a arte, tá? E aí, para a obra de arte acontecer, a gente também precisa de algumas etapas, né? Então, o artista precisa o quê? Primeiro, ter a ideia, que é a parte mais importante, né? Então, ter ideia e utilizar a criatividade. Precisa saber o que ele quer comunicar. Então, precisa saber qual o significado que ele vai colocar ali naquela obra, tá? E precisa conhecer as ferramentas. Então, como eu dei o exemplo da pintura, eu preciso conhecer as ferramentas que eu vou utilizar para fazer minha obra de arte, né? Então, são 3 etapas essenciais: ideia, comunicação e ferramentas, tá bom? 3 etapas para a construção
da obra de arte. E aqueles elementos que eu falei antes é essencial para a arte existir. Então, o observador, o artista e a obra de arte, ok? Gente, se vocês precisarem voltar em algum slide para tirar algum print, pode avisar que eu volto, tá? Então, essas são as etapas para a obra de arte. E aí, ó, as linguagens artísticas que eu falei, tá? Então, a linguagem cênica. O que seria a linguagem cênica? É aquela linguagem, né, que utiliza a expressão corporal. Então, inclui o quê? Teatro, a dança, né? Tudo que você está transportando, né, transmitindo aí o sentimento através da expressão corporal, tá? E para isso, a cênica, ela precisa de uma plateia, porque você precisa, né, apresentar aquilo para alguém, né? Então, diferente, por exemplo, de um desenho, que você simplesmente faz o desenho, você deixa ali exposto, né? Você faz seu desenho sozinho, deixa depois exposto no museu. A cênica não, para ela acontecer, você precisa ter uma plateia, né? As pessoas precisam estar observando para você, para entender o que está querendo passar ali, tá? A visual, entra um desenho, a pintura, né? A arquitetura, a escultura, tudo que depois, né? Tudo que você pode fazer sozinho, né? Por exemplo, não precisa ter uma plateia no momento visualizando você confeccionando a arte, mas depois ela vai ser apreciada pela visão dos observadores, tá? E aí vem a sonora, então é aquela arte que emite som, né? Então, por que a cênica, por que o teatro e a dança não entram no sonora? Porque o elemento principal dela é a expressão corporal. A sonora, ela só tem o som, ela não tem mais nada, né? Então, entra a música e entra o canto, por exemplo. O canto, eu digo, não é a evolução do artista no palco, tá? E sim a voz dele, tá? O som que sai da boca dele, ok? Literária, entra a literatura, entra um poema, né, os contos, então tudo que tem a ver mais com o texto, ok? E aí eu separei aí, ó, para vocês identificarem as modalidades artísticas separadas já nas linguagens artísticas, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui, na expressão corporal, o som, aqui são os textos, e aqui tudo que é observado, né, pelo observador, utilizando a visão, mas que o artista, quando está confeccionando, ele não necessariamente não precisa de uma plateia para observar ele, né? Ele simplesmente faz a arte e depois, né, joga lá em algum local, e aí depois o observador aprecia essa obra. E aí, vamos entrar então na arte da pré-história, onde tudo começou. A arte na pré-história, né, não só a arte, mas o período da pré-história em si, né, ele é dividido em três. Então, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A gente não vai entrar a fundo, né, em cada um, tá? Porque a gente está falando mais de arte, tá? Não estamos falando muito da história em si, ok? Então, vamos lá. Então, quando se fala em arte na pré-história, estamos falando da produção vista como artística, isto é, durante os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Em geral, compreende pinturas realizadas em cavernas, gravuras esculpidas, em rochas, esculturas e estatuetas. Então, na arte da pré-história manifestou diferentes formas, né? A intenção dessas obras é algo de grande debate pelos especialistas. Por mais que eles, né, tenham algumas suposições, não tem nada que eles batam o martelo, realmente foi assim. Eles acreditam, mas será que era verdade mesmo? É verdade mesmo o que eles acham, né? Não tem uma certeza de tudo, né? Então, de toda forma, apesar dos debates, dos avanços e estudos feitos no sentido de buscar uma compreensão dessa arte, a verdade é que o entendimento real da mensagem da pré-história é quase impossível, uma vez que não conhecemos os códigos reais da mensagem que os autores dessas obras desejavam transmitir. Então, é muito difícil a gente realmente entender, né, qual o significado real dessa arte, né? A gente tem uma suposição, né? Mas será que era isso mesmo? Então, fica também uma dúvida aí relacionada a isso, né? Então, ó, as principais manifestações, né, na arte
da pré-história, que seria registrar o cotidiano, então eles registravam alguns momentos deles ali na parede, né, através de desenhos. Então seria arte pela arte, apenas por registrar. E isso é interessante para a gente, porque deixou registrado alguns acontecimentos e aí com isso os especialistas conseguem, né, ter algumas teorias, tá? E também sobre fins ritualísticos. Então, a arte era utilizada como ritual, né? Isso foi a principal função da arte no início, tá? Então, eles confeccionavam a arte, só que para eles não era uma arte, eles nem sabiam o que era arte naquela época. Era apenas uma forma, né, de ritual que eles acreditavam, tá? E aí, como eu falei, ela é dividida, então, em 3 períodos. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. É o que a gente vai ver agora sobre cada um, ok? Então, vamos lá. No Paleolítico, gente, foi onde tudo começou. Então, eles utilizavam a arte realmente como ritual. Então, o que eles acreditavam naquela época, né? Que eles desenhando nas cavernas os animais com as flechas, eles estavam prendendo o espírito do animal ali naquele local. Então, na hora que ele fosse caçar o animal, seria muito mais fácil, o animal já estaria fragilizado. Olha isso, o pensamento deles naquela época. Interessante, né? O pensamento que eles tinham já de prender o espírito do animal na parede para ser mais fácil de caçar. Então, olha como a arte tinha uma função, né, naquela época. Não era simplesmente para decorar algum ambiente, não. Eles não queriam decorar a caverna deles, eles queriam utilizar a arte, né, como um tipo de ritual aí, tá? E aí, além da pintura, né, tem como a parte da comunicação que eu falei para vocês. Eles utilizavam a arte como uma forma de comunicar, né? Então, utilizavam os sons, né? E a dança imitando os animais. Então, eles imitavam os sons dos animais, os movimentos dos animais, acreditando que eles estariam se comunicando também, tá? Porque eles viam os animais, né? Um fazendo barulho com o outro, e aí foram no embalo também, né? Junto com os animais, tá? Então, nesse período, as pinturas eram feitas das rochas e sua principal característica era o naturalismo. Tá? Eles queriam representar realmente, né, figura que eles estavam ali observando, né, utilizando essa forma de ritual, tá? Além disso, esse período era a idade da pedra lascada, tá? Então, foi a idade que eles começaram a fazer os primeiros instrumentos, mas bem com pouca sofisticação, tá? Bem simples, assim, só lascando a pedra. E a pedra era tão afiada que os especialistas falam que ela se assemelha a um bisturi de cirurgia. Olha isso, de tão afiada que era, né? Então, era facinho deles usarem aquilo para cortar as peles dos animais na época, né? Então, foram desenvolvidos os primeiros instrumentos, como facas, machados, arpões, lanças, arcos, flechas e anzóis. As técnicas de produção eram super simples, os materiais utilizados eram pedra, madeira, ossos, chifres e peles de animais. Nessa época, foram produzidas esculturas, geralmente figuras femininas, tá? Então, eles faziam algumas esculturas, né, super simples, representando aí o corpo feminino, no qual representava aí a fertilidade, né? Só que não tinha muita sofisticação e também eles não sabiam que aquilo eles estavam fazendo alguma arte, né? Então, olha aí, no caso do Paleolítico, o grande destaque são as pinturas rupestres, que são as gravuras desenhadas nas cavernas. Os especialistas acreditam que as pinturas rupestres tenham surgido aproximadamente há 40 mil anos em grupos humanos. Já possuíam domínio do fogo e tinham acesso a ferramentas produzidas por meio da lascagem da pedra. Essa arte, em geral, mostra o homem em meio a grandes grupos de animais, representando principalmente cenas de caça, mas também retrata outras cenas do cotidiano. E vocês acreditam que nessa arte aí rupestre, além, né, de ter essa parte de ritual, eles também faziam artes para dar a sensação de movimento? Vocês acreditam nisso? Como que eles faziam isso, professor? Naquela época, eles utilizavam a técnica de sobreposição de forma. Então, eles iam desenhando várias figuras, uma dentro da outra, né? Uma sobrepondo a outra. Como que acharam essa teoria aí? Uma especialista, né, uma historiadora, foi dentro da caverna e acabou tropeçando, né, em uma pedra lá com fogo, né, com a lanterna dela de fogo. No qual ela fez esse movimento, ela viu as imagens sobrepostas. Então, ela já falou, olha que ideia genial que eles fizeram. Eles sobreporam as formas para
dar essa sensação de movimento, né? Para realmente mostrar como se fosse um animal se movimentando. Olha a ideia que eles já tiveram naquela época. Olha que interessante, né? Então, olha aí. Eu coloquei aí separadinho as principais características do período paleolítico para vocês anotarem de uma forma mais fácil, tá? Então, confecção de instrumentos de pedra, pedra lascada, madeira e ossos, desenvolvimento da pintura e escultura, mãos em negativo e formas naturalísticas. Isso era uma das formas também deles registrarem na parede, as próprias mãos, né? Então, eles desenhavam as mãos aí, coloriam, tá? Como que eles faziam isso nessa pintura? Utilizavam pigmentos naturais. Então, tudo que ele conseguia extrair na natureza, eles transformavam em cor, tá? E aí, como que eles faziam para pintar? Né? Não só com o dedo, eles também tinham um instrumento, né, que parecia como se fosse uma flauta oca, né, por dentro. E aí eles assopravam esse pigmento aí e aí ia pintando, né, a parede, tá? Isso é um dos instrumentos que eles utilizavam para pintura na época, tá? Então, eles eram povos nômades, né? Não ficavam parados em um lugar só, que fabricavam utensílios domésticos e arma em pedra, ossos, madeiras utilizados para a caça, pinturas registradas nesse período podem ser encontradas nas cavernas de Lascaux e Chauvet na França. Essas pinturas mostram o tipo de vida dessas comunidades, então tinham como temas a caça, a pesca, rituais espirituais e outros. Apresentavam formas naturalistas, então eles pintavam como eles viam, né? Acreditavam que o espírito do animal ficava retido na imagem, com isso ele ficaria mais enfraquecido, facilitando a caça. Foi tudo que a gente já falou nesse período, tá? Então, olha aí, a arte rupestre tem dois nomes, tá? Tem a arte parietal, tá? Que recebe esse nome, pois está relacionada ao suporte que ela está feita, que é a arte em parede, né? E normalmente era desenvolvida dentro das cavernas, e a arte rupestre, né? Que ela era desenvolvida mais na parede de fora das cavernas, tá? Das grutas. E aí, como eu falei, utilizava materiais, né, naturais que viam na natureza, como a terra, o carvão, sangue, flores, tá? Tudo que eles conseguiam tirar algum pigmento, né, era transformado em tinta, tá? E olha aí o exemplo, então, das principais artes rupestres aí nas cavernas, tá? Então, os principais exemplos dessa arte se encontram na caverna de Chauvet e Lascaux, na França, mas também estão em outros locais, como Espanha, Austrália, Argentina. Aqui no Brasil, tem a Serra da Capivara, aqui localizada no Piauí, que é essa imagem aqui, ó. Olha que bonito. Super interessante, né? E aí, ó, eu coloquei a escultura para vocês visualizarem, que como eu falei, né, dos corpos femininos e representando a fertilidade, tá? E aí vem o período neolítico. Então, o neolítico eles já não são mais, né, nômades, já passa para a parte do sedentarismo, já quiseram ficar parados em um lugar só, né? E aí foi onde eles começaram a desenvolver a agricultura, né? Começaram a cultivar aí na beira dos rios, tá? Também começaram a construir suas próprias moradias. Então, a arte no período neolítico já pode ser vista fora das cavernas, né? Então, com um clima mais ameno, o homem no Neolítico começa a viver próximo dos rios, né? Foi marcado pelo sedentarismo da raça humana e que deixa de ser nômade para construir vilas. A agricultura e a criação de animais foram as principais características desse período. Embora também fossem desenvolvidas com pedras, tal como no Paleolítico, nota-se nesse período a evolução da arte, que apresentava um cuidado maior com o polimento do material. Então, lá no Paleolítico era só lascagem de pedra, né? Aí não, eles já começavam a polir, por isso a idade da pedra polida, né? Então, também destacam-se objetos feitos de cerâmica e a confecção de tecidos de lã e linho, em substituição aos trajes confeccionados com pele de animais. Então, olha como a arte já evoluiu, né? Já saiu só da pintura e escultura e já passou para a parte, né, das cerâmicas, né? Então, da modelagem, né? Aí a arte já não era utilizada como ritual, né? Como era lá no Paleolítico. Ela já era útil, né? Ela já tinha uma utilidade. Então, a arte era feita, né, para algum fim, tá? Eles já colocaram um objetivo aí nesse instrumento, tá? No artigo, né, na obra de arte que eles estavam confeccionando.
Importante destacar a construção dos movimentos megalíticos também, que são de grandes pedras dispostas em composições únicas. Acredita-se que o objetivo dessas construções era a realização de rituais e celebrações, tá? Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre essas pedras para vocês entenderem cada uma, tá? Então, as principais características, né? Construir armas e utensílios com pedra polida, tá? Agricultura e domesticação de animais, e o homem aprendeu a tecer panos, fabricar cerâmica, fabricar moradia. Então, olha como ele já tem novas técnicas, né? Novas habilidades aí, tá? Então, a arte já evoluiu bastante nesse período, hein? E aí, ó, o Neolítico, aí alguns exemplos aí para vocês, tá? Das pinturas. Olha como até o tipo de pintura, né? O desenho já evoluiu também, tá? Olha aí, que eu falei, né? A preocupação com a utilidade, olha aí. Beleza e utilidade andando juntas, tá? Esse é o vaso de cerâmica. E aí, a arquitetura. Gente, o que seria essas pedras? O menir eram as pedras que eram dispostas uma à frente da outra, tá? O dômen era como se a pedra estivesse dormindo em cima da outra, né? E o cromalete, você já pode lembrar de omelete, por exemplo, né? Porque elas já são em círculo, tá? Então, o cromalete já lembra omelete, em volta, o tamanho do círculo, uma forma de um omelete aí, tá? Então, menir, uma frente da outra, dômen, uma dormindo em cima da outra e cromalete em forma circular, tá? E aí vem a Idade dos Metais, no qual a arte já mudou, então, já passou para outro tipo de matéria-prima, né? Então, com a descoberta dos metais, a arte começa a adquirir outro aspecto. Nesse período, ela esteve marcada pelo desenvolvimento da metalurgia e da expansão das técnicas de fundição. Então, nesse período, destaca-se instrumentos e ferramentas fabricados com intuito utilitário, né? Lá no Neolítico já tinha utilidade. Agora, os instrumentos que eles fazem já são mais úteis também, tá? Por exemplo, os instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, caça e pesca. Havia ainda esculturas em metal representando mulheres com roupas detalhadas e também guerreiros. É nesse período, né, a invenção da roda, do arado de boi, utilizado na agricultura. Nesse momento também começa a surgir a escrita. Então, olha como a arte também já evoluiu nesse período, né? Começou lá no Paleolítico por ritual, passou no Neolítico, né? Como já utilitária, né? Já utilizava a arte com algum objetivo. E aí, na Idade do Metal, quando mudou a matéria-prima, aí sim ela começou, né, a criar mais instrumentos com funções, né? Ficou mais útil ainda. Então, olha aí, a idade do metal ela é dividida em três, né? Depende do material utilizado. Então, tem a idade do bronze, tem a idade do cobre, tem a idade do ferro, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos aí para vocês visualizarem, tá? Dos instrumentos, ok? E aí, algumas características. Então, invenção da metalurgia, organização das cidades, invenção da roda, do arado de boi, surgimento da escrita, primeiras esculturas de utensílios de metal e geometrização e abstração da forma. Olha aí. Geometrização da forma é quando tem as formas, né, figurativas, tá? E aí você começa a utilizar figuras geométricas para compor esse desenho, tá? A abstração é quando não existe mais figura nenhuma, né? Você não consegue identificar nenhuma figura, ok? E aí, as características que a gente acabou de ver, tá? E aí eu coloquei depois a característica de cada um. Na verdade, um resuminho, né, de cada um. Então, no Paleolítico, esculturas de pedra lascada e arte rupestre. No Neolítico, megalíticos, que são arquitetura, cerâmica, instrumentos de pedra polida e na Idade dos Metais, arte com metais, tá? Isso é o resumo aí do que a gente viu hoje em aula, ok? Como tem alguns minutinhos, eu vou fazer aquela excursão aí com vocês, tá? Para o museu. Então, vamos lá. Quem quiser depois fazer essa excursão também, né? Mais devagar, né? Para vocês
visualizarem melhor, gente, é só vocês procurarem no Google, ok? Que vocês conseguem fazer esse tour virtual aí, tá? Nesse Google Arts and Culture, tem excursão por vários museus, tá? Ó, aqui é o Titanossauro. Dentro desse Museu Nacional, ele tinha todo tipo de arte, tá? Não só de arte, né? Mas a parte da história aí, tá? Então, ele registrava, né? Ele guardava aí vários tipos de instrumentos, né? De objetos de culturas diferentes, não só aqui do nosso país, mas também do Egito, da Grécia, tá? Então, são vários artigos diferentes. É como se reunissem várias culturas dentro de um museu só, né? É a mesma coisa que acontece lá no Museu Louvre, né? No Louvre também acontece isso. Ele tem vários tipos de culturas guardadas lá. Ó, e aí, cada sala aqui tem um tipo de objeto, né? Um tipo de arte aí preservada, tá? O legal é que tem alguns locais aqui que a gente consegue até ler, né? O que tá aí guardando a história de cada objeto. Ó, se a gente for aqui do outro lado, dá para a gente ler, ó, o que fala para conhecer. Aqui deve ser a parte dos índios já. Mas tem de tudo. Tem tanto a parte dos animais, né? Extinção, tem a parte da monarquia, tem a parte indígena. Onde fica esse museu? Esse museu ficava lá no Rio de Janeiro. Esse museu foi aquele museu que sofreu incêndio em 2018. Então, isso tudo que vocês estão vendo agora não existe mais, tá? Não existe, foi tudo perdido, infelizmente, né? Olha que perca para nossa história, né? Para a cultura em si, porque as pessoas que vão vir mais para frente não vão poder visualizar, né, pessoalmente nada disso, né? Então, graças a Deus, temos aí a tecnologia a favor, né? Porque se não fosse a tecnologia, a gente não ia conseguir visualizar nada disso que está aqui, tá? Ó, olha o interessante, a gente consegue andar realmente no museu, né? Como se estivesse ali dentro. Aqui é a parte onde fala dos africanos, ó. Olha que interessante. Aí o que eu falei sobre você conseguir visualizar, né, de pertinho, ó. Olha aqui, o mapa, a gente consegue ler tudinho, onde vem cada instrumento. Olha aí que interessante. Bem legal, né? E aí, quem quiser fazer uma excursão assim, pesquisa lá no Google o que vocês acham, não só o Museu Nacional, mas como muitos outros museus aí espalhados pelo mundo, tá? Como eu falei, né, tem o museu, tem as pirâmides do Egito, que eu vou levar vocês quando a gente voltar, né, às aulas, eu faço uma excursão com vocês aí para a gente conhecer de novo. Deixa eu sair daqui e entrar em outro local aqui do museu. Olha aí, a parte do Egito. Olha que pena que tudo foi perdido, hein? Quanta coisa não tinha aqui. As lápides. Olha a múmia. E aí, vocês viram o que aconteceu essa semana? Que acharam vários sarcófagos? O que vocês acharam deles ter aberto aquilo ali no meio do povo, hein? Acharam certo o que aconteceu? É muito arriscado, porque é algo que está preservado há tanto tempo e a gente não sabe qual material que eles utilizaram ali, né? Olha aí os fósseis. Não sabe o material que eles utilizaram ali, então é risco tanto para quem está ali, né? Quanto para o próprio material, a própria pessoa que está ali mumificada, né? Porque está tanto tempo conservado, a gente sabe que o nosso ar, né, cheio de bactérias,
né? Coisas que a gente não consegue visualizar e acaba prejudicando. Olha aí. Muito interessante. Essa é a parte dos animais, tá, gente? Gente, vai acabar a aula. Espero que tenham gostado e até, né, depois do feriado aí. Descansem bastante, né? Extraiam aí a mente, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau, gente.